O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Casagrande e está no ar Opinião Livre. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio avançado, no restaurante Indiano Charim, Marcelo Beltrán. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te encontrar. Marcelo Beltrán, que é mestre em administração, consultor na área de comunicação, participou ou foi organizador ou coordenador de inúmeros livros, alguns deles eu tenho aqui. Esse aqui, inclusive, conversei contigo, que é o mais recente. Exatamente. Né? A Nova Gestão na Era do Conhecimento. Ele foi o coordenador deste livro, tem textos, artigos de muita gente boa. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Diego. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom esse momento aí para a gente conversar e a pauta não falta, né? Pelo contrário, né? Sobram assuntos, né? E eu espero aí que esses minutos que a gente esteja juntos aí sejam proveitosos, né, para os teus telespectadores. Marcelo, o que está acontecendo com o nosso país? Parece que a gente rema e não sai do lugar, pelo contrário, em alguns casos até anda para trás. Nós que estivemos juntos aí nos últimos anos, enfim, pela decência na política, nós que há mais tempo, dia desse tu citaste no programa Rádio Livre, que eu tenho a honra de apresentar, que tu foste para as ruas, né, no Diretas Já. Eu fui também. Sim. Eu fui no comício das diretas com 12 anos com o meu tio no centro de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez. Tudo isso aconteceu, nós já temos aí mais de 3 décadas de democracia plena, se a gente considerar que democracia é o povo poder votar. E o país ficou melhor? Os números dizem que não, né? Se a gente analisa a realidade como um estatístico, como um matemático, como um engenheiro, né? Se você olha os indicadores, né? As resultantes, né? As entregas, as saídas, né? Quer dizer, vamos pensar como num processo, né? Que se tem, né? Você tem a entrada, né? Que é o input, tem o processamento e tem a saída, que é o output, né? Essa é uma nomenclatura da engenharia de processo. Então, entrou democracia, né? Em 84, 85, né? Na primeira eleição para prefeito, né? Então, entrou democracia no sistema. Na verdade, teve de governador em 82. 82, exatamente. 82, exatamente. De presidente, o primeiro civil, por via indireta, foi o Tancredo, que não assumiu, e o Sarney em 85. Exatamente. Exatamente. Então, entrou democracia no sistema, houve um processamento aí de 3 décadas e meia, 35, 36 anos, e saiu o que a gente tem hoje. Então, a saída, né, desse processo, ela é terrível, né? Ela é terrível em todos os aspectos, né? Se você pega, por exemplo, né, os indicadores nas áreas sociais, né, educação, saúde e segurança, né, apenas esses 3, né, a gente teria dezenas de outros, né? Se você pega os números que a gente tem hoje, né, eles são negativos, são terríveis, né? Apenas um deles, né, o IDEB, né? O IDEB é o Índice de Educação Básica, né? O índice de Desenvolvimento em Educação, né? Ou seja, é o quanto as crianças sabem, né? Uhum. Se você pega os números, e as crianças brasileiras majoritariamente estão nas escolas públicas, né? Onde a maior parte das crianças estuda, né? As escolas privadas não detêm a maioria do alunado.
Então, essas crianças aí, a nota delas é 5.4, 5.6, 5.8, né? Ou seja, elas sequer atingem a nota mínima para passar de ano em qualquer escola boa do mundo, né? Ou seja, neste indicador básico, então, da educação das crianças, né? O Estado brasileiro, né? E o Estado brasileiro somos nós participamos dele, né? Então, nós, né? Eu acho que eu com muito menos responsabilidade, mas nós, né? O Estado brasileiro, ele produziu crianças incapacitadas para construírem a sua autonomia no mundo, o seu progresso educacional, psicossocial, emocional, afetivo, cultural, né? Por quê? Porque estão menos despreparadas, né? Então, esses dias, Diego, até me permito, assim, eu estava num debate de uma escola de marketing em Porto Alegre, graduação, né? E eu comentei do funk, né? O funk, né? O funk hoje está presente em escolas, e o argumento que o funk está presente em escolas, vejam, né? A sutileza, né? Não, se a gente não trabalha com funk, as crianças não vêm para a aula. Que loucura. O funk é um fenômeno de atração, né? E o funk, né? Obviamente eu respeito os telespectadores que apreciam, né? Mas eu acho o funk é um retrocesso de 1000 anos na história da arte, da música. O funk, ele era um grunhido da savana, né? Legítimo, ele fez parte né? Aquele som gutural, né? Faz parte, aquilo está apropriado na história do desenvolvimento humano. Mas a história andou, né, Diego? Claro. O ser humano nesses 1000 anos produziu, né, beleza estética em todos os campos, inclusive na música, né? Então, quando a gente, nos 2016 e 15, volta para o funk, né, nós estamos voltando 1000 anos. Né? Quer dizer, quando o funk assume protagonismo cultural, né? Então, eu sinto que os educadores tenham que lançar a mão do funk na escola, né? Veja que tragédia, né? Para poder ter as crianças em torno, né? Então, concluindo essa introdução, né, Diego, os indicadores são terríveis, os números da saúde são terríveis, o SUS faz milagre, né? Eu conheço médicos, o SUS faz milagre no Brasil, é referência como programa de saúde internacional, mas a gente sabe que não atende, tem fila em todas as áreas, as pessoas não têm atendimento, os postos de saúde não têm, né? E a segurança, eu acho que eu vou poupar o telespectador, né, que está nos assistindo agora, de falar sobre a segurança. Então, pegando apenas esses três, né, a gente vê que o que o Estado democrático produziu foi uma pequena tragédia para alguns, muita tragédia para outros, e benefícios para alguns, sim, claro, né? Teve gente que progrediu, assim, a gente também não pode olhar para a história, né, como, então, a gente não fez nada? Sim, fizemos, mas os números são terríveis. E isso é uma coisa curiosa, porque, e triste ao mesmo tempo, porque nós tínhamos tantas esperanças, né, de que, até uma coisa ingênua, de que a democracia resolveria os nossos problemas, ou seja, a falta de liberdade era a essência do nosso problema central, né? E na verdade nós estamos vendo que não é isso. Tu foste um militante de esquerda. Fui. Não precisava contar isso, né? Mas eu preciso contar. E acho interessante dividir isso com o telespectador, porque de maneira geral a maior parte da sociedade brasileira teve um pé na esquerda. Sim, não necessariamente na esquerda petista ou comunista, não é isso. Mas, quer dizer, não se tinha muita alternativa de pensar fora da esquerda no Brasil. Quem pensava fora da esquerda era a minoria, né? O que era, inclusive, uma distorção nefasta, e os resultados hoje também estão aí. Mas vamos lá, tu continuas um homem de esquerda? Não, claro que não, né? Veja, eu tenho amigos em todos os campos, obviamente alguns amigos viram a minha transformação, devem me achar talvez alguém que, poxa, abandonou uma trajetória bonita, enfim, lá atrás, né? Mas não, né? Eu não consigo hoje olhar para aquele mundo que eu defendi, né? Eu conheci setores da esquerda católica, né? Conheci setores da esquerda sindical, né? Na minha juventude em Porto Alegre e mesmo fora daqui, né?
aquele sonho, né? É um sonho, né? Nós tínhamos a gente leu As Veias Abertas da América Latina. Do Galeano. Né? E abraçou aquela coisa ali, a Paulo Freire, né? Quer Claro. dizer, o sujeito, né? Enfim, aquela coisa. Aliás, o Galeano, antes de morrer, disse o seguinte, olha, hoje eu não escreveria aquilo. Obviamente que não, né? Porque, no fundo, né? No fundo, a esquerda, né? Os homens da política que assumiram o Estado entraram todos com os ideais bonitos daquele movimento da liberdade do ser humano, etc., né? Mas o sistema, né, aquela frase do Capitão Nascimento, né, o sistema, né, trabalha para ele, né, o sistema, aquilo ali que começou de um jeito que tinha, né, tinha uma visão, puxa, agora vamos ter políticos que vão transformar o Estado brasileiro, vão transformar o mercado, a economia, o capitalismo numa coisa mais adequada, né? Então, aquele represamento ingênuo das iniciativas, né? Então, sim, a resposta é não, obviamente que não, né? Eu me considero uma pessoa de âmbito conservador hoje, né? Eu não, é a palavra que mais me esclarece hoje, né? Agora, no Brasil, em razão da ignorância cultural e política, se dizer conservador é uma heresia, cada vez menos, a coisa vem mudando. Mas tu fizesse, por exemplo, se tu tivesse feito essa afirmação aqui há 10 anos, tu irias perder 90% dos teus amigos. Com certeza, não é? Com certeza, então, a gente vem num processo de amadurecimento e até de informação, né? Mas a palavra conservador foi muito estigmatizada. E o problema, né, Diego, assim, nesses 36 anos, 37 anos, né, digamos assim, todo mundo, né, eu te diria assim, 10% das pessoas que eu conheço se mantiveram lúcidas, esclarecidas com tudo isso que estava ocorrendo. Mas 90% nos últimos 20 anos começaram a fazer uma migração mental, né, o que a gente chama do mindset, né, do modelo mental, né. Começaram a ver que aquele modelo mental de interpretar a realidade, né, não respondia mais. Por exemplo, há uns anos atrás eu li uma frase assim, tem num dos autores, que eu não sei se, enfim, não sei se é do Ronald Reagan ou se é da Margaret Thatcher, né? E, assim, aquelas coisas simples, né? Mas que te dizem muito, que fazem tu olhar para o teu modelo e ver como é que tu enxerga a vida, as organizações, a política e a economia. Ambos eram grandes frasistas. Aí, assim, né? A gente mede a eficácia de um programa social Reagan pelo número de pessoas que saem do programa e não pelo número de pessoas que entram no programa, né? E aí você pega no caso brasileiro, né? E você vai ver. Um dia eu estava conversando com meu filho, eu tenho um filho do meio que é psicólogo, e ele me fez ver algo que estava ficando meio embaçado, assim, ele disse assim, sobre essa história de programa social. Ele disse, pai, alto lá, tem pessoas na sociedade que estão em situação muito frágil, o Estado quem tem que ajudar. Famílias destroçadas pelo crime, crianças abandonadas, pessoas inválidas, pessoas dependentes químicas pesadas, né? E sim, o Estado tem que acolher, né? Só que no processo de redemocratização, e quando esses setores mais vigorosamente à esquerda começaram a ocupar os espaços de poder, qual foi a lógica? O programa social é um grande colchão de acolhimento, né? É como o exército industrial de reserva que falaram lá. É o exército criado, né? E entra para ficar. Entra e fica. Né? Os casos de que a gente... E olha, eu estou falando de informações de 10 anos atrás, né? Incontáveis casos de gente contando que membros da família pararam de trabalhar porque estavam no programa social, não precisavam do programa, né? E perderam aquele tônus, aquele desejo de crescer, né? E de realizar aquela promessa. Esse é o paradoxo, né? Qual foi a grande promessa da esquerda? Né? Autonomia.
Quer dizer, uma delas, né? Claro. Autonomia do trabalhador, autonomia da consciência, autonomia, né? O programa social elimina a autonomia. Ele aprisiona o trabalhador. Ele torna o cara cidadão. refém, né? Então, sim, É uma forma de escravidão, né? Claro que é. Sim, eu quero uma sociedade com pessoas autônomas, né? Que possam ser funcionários públicos, sim, podem ser, mas vão fazer autonomia lá dentro, né? Podem ser empreendedores, sim. Esta falsa polêmica, esta falsa oposição, né? Estado ou não Estado, né? Isso não ajuda o debate, né? O Estado é necessário, né? O ser humano aprendeu que o Estado ajudou a brutalizar menos as relações, ele controla, o judiciário é necessário, as leis são necessárias, as instituições são necessárias. O que houve no Brasil? Os caras que assumiram o sonho da sociedade fizeram o sistema trabalhar para si, para eles, né? O sistema primeiro trabalha para o sistema. Claro. Né? Então, isso é inaceitável. São as tais corporações. De todos os níveis. Né? São as corporações, né? Privadas, os fundos de pensão, as corporações públicas no Estado. Né? E a gente tem que, sim, meter o dedo na ferida, sim, setores importantes do capitalismo brasileiro entraram numa zona de conforto, se acomodaram com essa coisa, gostaram desse brinquedo, entendeu? E estavam bancando esse brinquedo. Eu tenho um pé muito atrás com o nosso capitalismo, viu? Eu acho que nós nunca tivemos um capitalismo pleno, viu, Marcelo? Não te parece? Sempre houve muito controle, pelo menos a nossa geração já pegou isso, muito controle estatal sobre a atividade econômica e sobre as trocas voluntárias, que em última análise é o que é o capitalismo. Né? Com certeza. Eu tenho muito receio de transferir dados, às vezes sem checar, né? Mas eu vou, esses dias, numa palestra, né, em São Paulo, e numa organização muito importante, o palestrante deu dado lá, que haveriam, no sistema contábil brasileiro, alguma coisa como 260 mil elementos. Tá? Normas. Não sei se normas inteiras ou artifícios da norma, assim, né? Até achei que eram mais, viu, Marcelo? Eu já ouvi números assim. 260 mil é uma coisa inimaginável. É uma loucura. Parece que aquela livraria, a FINAC, né? Ela foi embora do Brasil, tomou a decisão, porque ela estava gastando muito dinheiro com os assistentes contábeis, com contabilidade, com controles, né? Claro. E estava deixando de investir dinheiro na atividade finalística, que eram os ambientes das livrarias, a parte do comércio mesmo, né? E aí lá parece que abriu mão, né? Enfim, então, um país, né, refém de um cipoal, né, de uma floresta de artifícios que nos prendem, né? Quer dizer, os historiadores dizem que uma parte vem do patrimonialismo português, outra parte vem da nossa cultura, né, da nossa malemolência, né, do país tropical, né, dessas coisas todas, né? Isso provavelmente é um conjunto de causas, né? Não é só uma, né, Diego? Mas nós somos, né, foram construções que a gente foi tendo ao longo de séculos, né? E que geraram, né, este ser hoje, né, que está à beira do precipício. Né? Você pega apenas, eu estou me estendendo, né, mas apenas, por exemplo, eu vou dizer para o telespectador compreender, né? Tem um consultor muito referente no Brasil chamado Vicente Falcone. Eu sou um engenheiro que nos anos 70 foi para o Japão, estudou, né, era mineiro, né? Estudou qualidade, depois veio vender aqui, né? Foi empreender aqui, fez um instituto e trabalhou muito em vários estados. Trabalhou especialmente no Rio Grande do Sul, no Rio e em Minas. 3 dos estados mais desarticulados hoje. Né? Então o problema não é só a gestão, o problema é o Estado. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Tu não achas que o Estado ele é, na verdade, reflexo do que somos enquanto sociedade? Quer dizer, que o mindset do brasileiro médio, por favor, não estou dizendo todos, tem muita gente correta, honesta e trabalhadora no Brasil, mas o mindset médio
é o de levar vantagem em tudo, é de tirar um naco onde dá para tirar. E o Estado, na verdade, brasileiro é reflexo disso. Eu tenho convicção disso. Assim, essa história de botar o mico no ombro do outro, não, acho que a gente faz parte dessa estrutura, sonhando que as gerações que estão vindo agora, né, saibam fazer essas diferenças, né, Diego? Mas nós temos esse... É isso, né? É isso, não. Porque, por exemplo, nós fazemos parte disso. Disso, né? Porque agora a gente fala muito dos políticos. Não. A gente tem muita raiva hoje em dia dos políticos, porque boa parte dos políticos são vigaristas mesmo, são safados, são corruptos, não dão a mínima para nós. Mas, vamos lá, muitos dos que viraram as costas para nós, há um tempo atrás, estavam falando a nosso favor, Marcelo. Entraram no sistema e aproveitaram para tirar o naco deles. Então, eu te digo, há uma média de procedimento. Infelizmente é Bom, assim, Diego. E aí eu te pergunto, quando a gente chega a essa conclusão, o que o futuro nos reserva? Tu sabe, Diego, é uma coisa paradoxal. Eu estou fazendo agora o meu 8º livro, junto com o Eurico Salles, que é um fotógrafo. Nós estamos fazendo um livro sobre... Nós vamos contar a o Eurico, Salles. O Eurico é o fotógrafo. Um grande fotógrafo. Dos grandes fotógrafos brasileiros. Está de aniversário hoje. E a gente vai contar a trajetória de organizações da sociedade civil que ajudam, né? Ou ajudam pessoas que têm problemas de saúde, ou ajudam adolescentes a não beber na direção. Terceiro setor. Terceiro setor, né? As conhecidas e as não conhecidas. E tem lá uma franja lá que é as organizações que eu chamo que trabalham com oportunidades. Por exemplo, Projeto Pescar, Junior Achievement, a Fábrica de Gaitas do Borgatinho, Instituto Ling, né? Essas instituições todas, né, elas estão trabalhando numa franja da sociedade, da provocação para a autonomia, para o estudo, para a meritocracia. Vai trabalhar, vai fazer a tua vida, né? E cada uma delas tem obras distintas em todo o Brasil já. A Junior Achievement nasceu aqui, né? Eu estou te dizendo isso porque eu tenho pesquisado nos últimos 6 meses sobre esse tema, né? Mas tem também a comunidade de Lajeado, que fez um presídio, Diego. Né? Ou seja, você pode dizer assim, mas estão aí porque o Estado fracassa. Não. A sociedade onde tem mais trabalho voluntário é os Estados Unidos, é a sociedade mais rica. Então, não tem a ver pobreza com voluntariado. Mas também é onde o Estado menos faz. Exatamente. Pelas pessoas, a não ser no essencial. Então aqui é um paradoxo. Aqui o livro poderia ser, olha, é o limite do Estado? Não, nós estamos olhando para o copo meio cheio. São pessoas que estão dando seu tempo, sua vida, suas horas, né, para fazer progresso, para transformar a vida de outros. Às vezes para salvar, como o Instituto do Câncer, a criança com diabetes, eles vão salvar mesmo. Né? Então é uma coisa de... Né? Às vezes é botar uma livraria no Campo da Tuca, né? Aliás, uma livraria. Um trabalhador que coleta livros e abre uma pequena livraria em casa para servir aos moradores no território. Então, assim, eu tenho visto muito sobre esse tema e, assim, eu te digo, Diego, isso me renovou a esperança no ser humano. Ponto. Os nossos problemas são absurdamente maiúsculos, né? Eu não tenho dúvida alguma disso. Nós temos um Estado inchado, que, como eu disse, o Estado é um sistema. Esse Estado tem trabalhado só para si, e o que sobra ele atende à sociedade. Quando a gente vê o dado das contas públicas, né? O que é contas públicas? É quanto eu ganho e quanto eu gasto. É isso que é. Então, o Estado está ganhando dos impostos e está gastando primeiro consigo, e o que sobra ele aplica, né, migalhas, né, para o cidadão. Então, quando o vendedor de picolé, quando o pasteleiro, quando o pequeno empresário se dá conta que o problema das contas públicas é dele também, né, que chega nele, né, aí a gente vai ter a transformação do Brasil. Né? Eu sou esperançoso, mas com muito critério, assim, né, tendo um lado, tem uma sombra em cima de nós, né? Eu estou olhando para o sol que tem ainda, né? Eu não posso. Claro. Se eu olhar para a sombra, nos liquidamos todos, né? Terminou tudo. Terminou tudo, né? A gente entrega os pontos, né? Eu tenho filhos
nesse país, né, que não foram embora daqui, não vão, tem outros que estão indo, né, mas os meus não. Né? A gente poderia começar, só para a gente fechar, Marcelo, Claro. pela segurança, que é a essência de existir do Estado. O resto, com todas as dificuldades, se busca segurança, que afeta, sobretudo, o mais pobre, porque o rico está sujeito, mas ele blinda seu carro, ele mora em locais com muita segurança. O pobre está sendo assaltado na parada hoje, não pode voltar tarde para casa. Essa, eu diria, a insegurança não deixa você chegar no centro de saúde, não deixa você ir para a escola, ou se vai para a escola ela está fragilizada porque o tráfico tomou em volta. Quer dizer, realmente, a segurança é um problema 0, né? Quem sabe, né? A gente consegue. Quem sabe. A gente acorda todos os dias para isso. Eu não vou deixar de fazer isso todos os dias. Claro. Os limites são grandes, né? Mas a esperança ela precisa estar na mesa. Né? Marcelo Beltrán, obrigado pela entrevista. Nós vamos conversar em outras oportunidades, tenho certeza. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Valeu. Obrigado. Opinião Livre.